Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Sou o Padre Alexandre Pinheiro. Neste domingo, 18 de fevereiro, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesse primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta na primeira leitura do Antigo Testamento o relato do dilúvio, mas não no aspecto da destruição, mas no aspecto da salvação. Deus criou o mundo e a humanidade, Deus viu que tudo era bom, mas a corrupção do próprio homem, a consequência do pecado, o leva à morte. Então, as águas do dilúvio, que representam sempre também a força do Espírito Santo, que desde o início da criação pairava sobre as águas, vem fazer com que seja destruído não a humanidade, mas o pecado. E das águas do dilúvio surge então da barca de Noé, da salvação, onde Deus congrega os animais e uma nova humanidade para que estabeleça com eles uma nova aliança, uma aliança de paz entre o céu e a terra, que é simbolizada pelo arco-íris, que brilha sempre que o sol e a chuva se encontram no céu. A segunda leitura nos fala justamente também sobre isso. No Novo Testamento, São Pedro afirma que o dilúvio é um sinal do batismo na nova aliança que é estabelecida entre Jesus e a humanidade. Jesus, através da sua morte na cruz, ele também vai destruir o pecado do mundo, vai tirar todo o pecado do mundo e vai fazer surgir uma nova humanidade. Se o primeiro Adão ele pecou e desobedeceu o plano de amor do Criador para a humanidade, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, pela sua obediência, vai restaurar todas as coisas, vai redimir tudo aquilo que estava perdido, porque Deus nunca se deixa vencer pelo mal, mas até mesmo de um mal, ele pode tirar um bem maior. É o que diz também São Paulo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça e o amor de Deus. E mais uma vez o símbolo da água brota da cruz, do lado aberto de Jesus. É a água da regeneração, a água do batismo, a água que faz com que morra o homem velho em cada um de nós e possa surgir o homem novo. Finalmente, no Evangelho, Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão, e ali não havia necessidade do batismo de Jesus, mas era a humanidade, todos nós que precisava ser consagrada na humanidade de Cristo a Deus, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido para o deserto. Por que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto? Porque o Espírito Santo lhe dá força, porque o Espírito Santo lhe dá a capacidade que dá também a todo ser humano de enfrentar as provas da vida, de enfrentar as tentações, de enfrentar até mesmo a ação do mal e do demônio e de vencer, assim como Jesus venceu. E prova disso é que Jesus estava acompanhado por animais selvagens e os anjos o serviam, porque Jesus, ele vem reconciliar, né? Vem redimir. Então não se fala de animais selvagens atacando Jesus, mas sim animais selvagens que estão
na mansidão ao lado do Senhor, como acontecia com o primeiro Adão no jardim do Éden, antes do pecado. Jesus é manso e humilde de coração. Ele vence, pela força do amor, a agressividade de todo o ódio. Jesus sempre vence o mal com o bem, assim como nós também o devemos fazer. Por isso, os anjos o serviam, assim como os nossos anjos da guarda também desejam nos conduzir, nessa força do Espírito Santo, nesse período da quaresma, no deserto, para que nós, batizados na morte de cruz do Senhor, possamos ressurgir para uma vida nova, porque o reino de Deus está próximo, como anuncia Jesus. Por isso ele nos pede: convertei-vos e crede no Evangelho. O Espírito Santo está do nosso lado e nos capacita a sermos em Cristo novas criaturas. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.